Em uma das missas que rezei hoje de manhã, eu perguntava para o nosso povo se nós amamos de fato Jesus Cristo. Claro que todo mundo levantou a mão, confirmando, sim, amamos. Exatamente para a gente também poder responder ao início deste evangelho: aquele que me ama, guarda o meu mandamento. E Jesus foi aquele que viveu o mandamento do Pai, a recordar, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar o domingo, as festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do outro e não cobiçar as coisas alheias. E alguém ainda pergunta a Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? O maior de todos os mandamentos: ame a Deus, da mesma forma como você é capaz de amar ao próximo, como você ama a você mesmo. E aí nós começamos a descortinar essa dinâmica do amor de Deus em nós, que nós só seremos capazes de amar de fato a Deus a partir do momento em que nós nos amamos. Esse amor que tem um cuidado de nós, porque se eu não me amo como pessoa, obviamente eu descuido de mim. E o que eu tenho para oferecer para o outro? A mesma forma desordenada que eu me amo. Um amor descuidado, um amor desatento, um amor apressado, não é? Não é um amor que me coloca numa condição de destaque, como se eu fosse, não. É um amor que cuida, porque esse é o amor de Deus. E nós vamos aprendendo cada vez mais no nosso seguimento de Jesus Cristo, que amar o caminho de Deus é amar dessa forma, o amor chamado ágape, o amor que é caridade, o amor que não tem medida. Eu amo porque gosto de amar, e não fico esperando o retorno desse amor. É fácil amar assim? Não, porque todos nós que amamos de maneira humana, a gente quer sempre um retorno desse amor. É difícil amar quando o outro não nos ama. E essa é a lógica que Deus escolheu, a sua forma esquisita talvez de nos fazer entender a dinâmica do céu. É confortável amar assim? Claro que não. Se eu pudesse bater um papo com Deus e Deus muda, né? Que a gente possa amar somente aqueles que nos amam é mais fácil. Agora, aqueles que não nos amam, a gente não precisa, né, tentar o esforço de viver o amor. Mas Deus vai dizer assim: ame. É uma passagem de Jesus assim, né? Que bem você faz em amar as pessoas que amam você. Ama aqueles que te incomodam. Aí se você puxar na sua caixinha de reserva, quantas, na lista lá, quantas pessoas talvez digam: esse aqui talvez, né, não estaria na minha lista de amigos queridos, de pessoas que me fazem bem, que gostam de estar perto de pessoas, né, das pessoas que amam. E ali a gente começa a exercitar isso. Aí nós vamos compreendendo nessa dinâmica do amor de Deus que o que Ele deseja na relação com aqueles que nós não amamos é que a gente simplesmente não odeie. Não amar não significa odiar. Posso não amar, mas eu preciso respeitar. Eu não tenho o direito daquela pessoa que eu não consigo amar de difamá-la, de levantar o falso testemunho, de viver acusando. Não. É tão engraçado isso na vida, não é? É até divertido às vezes. A gente tem pessoas que a gente não gosta muito, às vezes está no nosso meio, né? E lá dentro de você, quando a pessoa chega, ai, chegou a chata. Pronto. É confortável isso? Não. Então, ou eu escolho viver sempre esse desagrado em mim, ou eu vou temperando o meu cristianismo de maneira confortável. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. Azar delas, estão perdendo tempo, né? Pedro fala isso. Se você compreender um pouco a leitura dele, e quem é Pedro? Não é? Pedro foi esse homem que Jesus encontrou ali, no meio mais grosseiro da vida, pedra, Cefas, e vai dizer a ele: Pedro, você que é uma pedra, eu quero construir em você a minha igreja. Não a igreja, né? Construir um prédio em cima do coitado do apóstolo, não. Eu quero construir em você. Jesus tinha esse olhar maravilhoso
de não deixar a pessoa ser diminuída nas suas falhas. Eu não sei quem é você, Pedro, só sei quem em você eu quero construir a minha igreja. E Jesus vai, no tempo da sua vida, construindo em Pedro a sua igreja. Pedro foi se tornando Pedro nesta caminhada com Cristo. E mesmo no momento da cruz, Pedro não estava pronto. Tanto é que ele vai negar Jesus. Ele tem medo de assumir Jesus publicamente. Ele tinha medo de morrer na cruz. E depois, no seu arrependimento, ele pede, ao ser crucificado, para ser crucificado de cabeça para baixo, para que nem assim a sua morte se assemelhasse à morte de Jesus. Portanto, ele compreende ali que ele poderia sim dar a sua vida como Jesus fez por nós a partir do Evangelho. E aí o que ele vai dizer para nós hoje? Se alguém falar mal de você, que seja pelas coisas boas. Não que você tenha culpa no cartório, aí fica difícil. É isso. Às vezes você escuta alguma injustiça, com o seu nome, você tem consciência, eu não fiz isso, eu estou tão em paz, pronto. É até mais gostoso, Jesus já fala, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa de mim. Porque a pessoa do bem, talvez você concorde comigo, muitas vezes ela incomoda. A gente querer o bem numa situação difícil, incomoda. Quando está todo mundo pronto para dar aquele bote final, você chega e quebra tudo. Não, nós não precisamos, incomoda. Porque você quer usar a lógica de Deus. Nós não precisamos usar a lei do talião, Deu, leva. Não, deu. Tem outro lado, pode dar também. Que não é fácil fazer esse caminho dele. Por isso que Jesus vai dizer, quem me ama, guarda o meu mandamento. Mas aí vem a parte mais bonita. E eu o amarei. E o meu Pai o amará. E nós nos manifestaremos nele. Minha gente, ganhar de presente o amor do Pai é a coisa mais maravilhosa do mundo. Saber que, pelas minhas atitudes, pela minha busca de santidade, pela minha retidão, eu estou encontrando graça diante do Pai. Não pelos nossos merecimentos, mas porque o Pai se alegra com todo aquele que se esforça por viver um caminho de santidade. Qual é o pai humano que não se alegra quando vê o filho lutando para ser um bom filho? E qual é o pai que se entristece quando vê o filho se perdendo nesse mundo tão doido que nós vivemos, a partir do dinheiro, do sexo, das drogas, enfim, dessas porcarias todas? Qual é o pai que se alegra e vê, meu filho está se enterrando nessa vida sofrida, desregrada, e está... Não, Deus é assim, Deus é humano, e a humanidade de Deus nos permite entender o sentimento. Então, receber o amor do Pai é o dom maior. Oxalá todos nós sejamos merecedores desse amor. E é isso que Jesus está nos confirmando. Se você guarda o meu mandamento, eu amo você. E o meu Pai o amará. E nós nos manifestaremos. E aí Ele vai nos dar esse presente. Nós estamos nos preparando para a grande solenidade de Pentecostes. Domingo que vem, a ascensão do Senhor. No outro domingo, recebemos o Espírito Santo. Eis os dias que nos preparam para a celebração do Espírito Santo. Eu vou enviar para vocês o defensor da verdade. Quem está no Espírito Santo está na verdade. Quem está na ação do Espírito Santo, minha gente, não perde tempo com qualquer bobeira. Repare para você ver. Quando você é um cristão que tem paixão pela Eucaristia, pela Sagrada Escritura, que você busca um caminho de santidade, que você luta por esse caminho de santidade, você não tem tempo para perder com as coisas bestas da vida. Agora você vê às vezes alguns cristãozinhos, coitadinhos, de nome, não é? Porque na fatalidade foram batizados, desculpe dizer assim, porque desonram o próprio batismo. Vivem perdendo tempo com tantas palhaçadas, besteiras. Por quê? Porque não busca o caminho do céu, porque não busca a santidade, porque não deseja o amor de Deus. E o mais bonito é que o amor de Deus não se manifesta só dentro da igreja. Deus vai aonde Ele quer. Ele pode chegar nessas bocadas das esquinas das vidas, onde o mal está acontecendo, e ali encontrar alguém e dizer, vem. Portanto, todo o nosso esforço é pequeno ainda, para que a gente alcance graça diante de Deus. Então, o Cristo nos dá esse presente. Daqui a pouco vou embora, mas eu não vou deixar vocês, porque tudo que eu vivi com vocês foi prova de amor.
E quem ama quer ficar perto o tempo todo, não é assim? A gente sofre, sente quando alguém que a gente ama está longe. A gente quer estar o tempo todo em contato, em comunicação. A gente sente quando o amor da vida está ausente. Olha a beleza da vida conjugal. Quando o homem e a mulher se amam e se completam na beleza da vida conjugal. Paulo vai nos falar de maneira tão bonita, bem comparando a dinâmica do casamento ao amor de Cristo pela igreja. Cristo ama a igreja pertence a Cristo, assim é o amor conjugal. Por isso que todo o cuidado do amor conjugal precisa ser o tempo todo temperado pela presença de Deus, senão vira o que fazemos? Amorzinho de interesse, infidelidades, desonras, maltratos. Por quê? Porque nós não amamos. Eu não me amo, não tenho o que oferecer ao meu cônjuge e muito menos estou devendo ao Pai o amor que Ele espera de mim. Então a riqueza da palavra de Deus hoje, que já nos prepara para o acontecimento de Pentecostes, é pedir essa graça a nós. Senhor, que sejamos de fato homens e mulheres apaixonados por Ti, porque enquanto não formos apaixonados por Deus, nós não viveremos essa experiência profunda da Sua presença fecunda em nós. Vamos conhecer Deus, vamos conhecer a dinâmica de Deus, mas talvez nós não nos interessaremos muito por aquilo que Ele é, ou deixa de ser, ou o que pode fazer por nós. Os apóstolos viviam isso. Os apóstolos estavam naquele momento tão bonito de ver os sinais que estavam acontecendo. Chegaram a Samaria, pregaram, realizaram sinais. Alguns apóstolos tinham o dom dessas curas, desses milagres, do exorcismo, são dons. E a partir dali muitos foram se convertendo. Mas aí perceberam que era necessário que eles fossem batizados no Espírito Santo. Lá no início da igreja, qual era o batismo que se vivia? Era o batismo de conversão. Aquele batismo que João pregava e que Jesus viveu. Quer ir para o céu? Muda de vida, seu sem vergonha. Pronto. Qual é o batismo de hoje? Não queremos mudar de vida apenas. Queremos viver nesse processo da mudança das nossas vidas, a experiência de ter em nós a presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o nosso batismo é um batismo trinitário. O que naquele tempo, na compreensão deles, ainda não era. A igreja vai reunir isso e vai nos dar esse sacramento maravilhoso, que é o sacramento do batismo. Portanto, nós somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O batismo que não pode ser retirado mais de nós. Uma vez que aquele óleo nos tocou, o óleo dos catecúmenos e o óleo do Espírito Santo, nós estamos selados por todo sempre. Não tem como ser retirado da nossa carne aquilo que Deus já confirmou na sua aliança. Ainda dizia, a renovação carismática católica tem uma linguagem chamada o batismo no Espírito. E às vezes muitas pessoas confundem. Padre, o que é isso? Que batismo é esse, né? Não é um outro batismo, não existem dois batismos na igreja. Nós somos batizados no sacramento. O batismo do Espírito Santo, na linguagem da renovação carismática católica, é uma ação de oração. Nós estamos pedindo que o Espírito Santo nos dê a compreensão do mistério. Nós estamos pedindo que o Espírito Santo nos dê a compreensão da fé. Isso nós chamamos de Espírito Santo na renovação. Não é um novo batismo, é uma oração de efusão do Espírito Santo. Como quando você reza, vinde Espírito Santo, enchei os nossos corações com a luz do teu Espírito, com o fogo do teu Espírito. Nós estamos pedindo o Espírito Santo. E para que é o Espírito Santo? Jesus acabou de dizer, para que você compreenda todo o mistério do reino de Deus, para que você viva na verdade. Quem está no Espírito Santo não vive em mentira. Quem está no Espírito Santo não vive em trevas. Quem está no Espírito Santo não vive as escuridões da vida. Porque Deus não é escuridão. Olha aí, nós estamos proclamando a luz da nossa fé. O Círio Pascal é a presença de um Cristo luz. Luz para brilhar, luz para iluminar todos os caminhos, para não nos deixar cair na contradição das trevas. Então, minha gente, vivendo já essa preparação para a grande solenidade de Pentecostes, vamos pedir essa graça de Deus. Que de fato eu ame a Deus com a minha vida. Que eu comece a prestar mais atenção nas minhas orações. Que eu tenha esse cuidado eucarístico.
é o mínimo, é a porta de entrada para que a gente possa viver de fato uma experiência fecunda da nossa fé. Como é que você vem para essa igreja rezar a sua missa dominical? Qual é a preparação, qual é o entusiasmo, qual é a paixão do seu coração para o encontro com o Senhor da sua fé? A gente vê muitas vezes desses grandes ídolos, né? Esses grandes festivais que tem por aí afora, de rock, daqui a colar, jovens que chegam nas vésperas, dormem lá, passam um perrengue danado. Por quê? Porque eu vou estar perto do meu ídolo. Quando abre o portão, salve-se quem puder, né? Um vai atropelando o outro, vai se amontoando, vai no nervo, né? Para ver o quê? Um ser humano, às vezes cantar tanta baboseira, tantas mentiras. Qual é a minha busca de Jesus? Que não conta mentiras e que não fica fazendo um showzinho para ninguém aplaudir. Porque o mistério de Deus é o mistério escondido que se dá no altar da fé. E Deus é assim. Nós não vamos encontrá-lo nos grandes espetáculos da vida. Nós não vamos encontrá-lo nas grandes gritarias dos nossos grupos. Não. Ele quer ser encontrado no silêncio do coração. Deus não é tumulto, Deus é paz. Então vamos pedir essa graça a Ele. Que nos preparando para o Espírito Santo, sejamos preparados para viver um novo amor pela Igreja de Jesus Cristo. Uma paixão que de fato nos apaixone, não nos engane, porque tem certas paixões que são desordenadas e nos enganam. Mas uma paixão que nos leve a experimentar o amor da nossa alma. Ele quer ser amado acima de todas as coisas. Ele quer ser amado acima da sua esposa, acima do seu esposo. Ele quer ser amado acima do seu pai e da sua mãe. Ele quer ser amado acima dos seus prazeres. Ele quer ser amado acima das suas conquistas, das suas vaidades. É esse o amor que Deus espera de nós. E enquanto a gente ficar dividido nos nossos amores, nós não teremos condições nenhuma de experimentar o amor de Deus em nós. Deus é assim. É surpreendente esse caminho que fazemos para tentar amá-lo, porque é um amor que cobra muito de nós, cujo prêmio final, nós bem sabemos, é a grande certeza de vivermos a eternidade nele. Então peçamos essa graça, de viver a alegria de sermos cristãos, porque não basta viver cristianismo, é preciso ser um cristão alegre, dessa alegria serena, dessa alegria compacta, dessa alegria bonita, feita de esperança, como Pedro mesmo nos propõe. Viva a esperança e esteja preparado para ser sempre a esperança no coração de quem espera de você. Em nós não pode existir o ponto final. O cristão é sempre um caminho e nós sabemos aonde precisamos chegar. Que o Espírito Santo hoje nos encontre como homens e mulheres sedentos da sua presença. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.